Hoje eu quero falar sobre uma coisa silenciosa, mas muito perigosa: a ilusão de desejar o que os outros têm. Vivemos em um tempo em que as pessoas acordam e a primeira coisa que fazem é pegar o celular. Rolam as redes sociais e começam a comparar. A casa do outro parece melhor, o corpo do outro parece perfeito, o casamento do outro parece feliz, a viagem do outro parece um sonho. E sem perceber, o coração começa a desejar aquilo. Começa a achar que só será feliz se tiver igual. A Bíblia já falava sobre isso muito antes de existirem redes sociais. No livro de Eclesiastes está escrito que há pessoas que correm atrás de riquezas, status e conquistas, mas no final percebem que tudo isso é como correr atrás do vento. Parece que está nas mãos, mas escapa. Parece que vai preencher, mas continua vazio. A ilusão começa quando a gente acredita que a felicidade está naquilo que é visível. A palavra ensina que o ser humano olha a aparência, mas Deus olha o coração. Muitas fotos mostram sorrisos, mas escondem lágrimas. Muitas publicações mostram luxo, mas escondem dívidas. Muitas declarações de amor escondem traições. Provérbios ensina que o coração invejoso não traz paz. A inveja corrói como doença nos ossos. Quando alguém vive comparando a própria vida com a dos outros, começa a desprezar o que tem. Deixa de valorizar a família, a casa simples, o trabalho honesto, a caminhada construída com esforço. E aí começa o perigo. A Bíblia, em Êxodo, orienta claramente a não cobiçar a casa do próximo, nem a esposa, nem qualquer coisa que pertença ao outro. Isso porque a cobiça começa pequena, mas pode destruir tudo. Primeiro é um desejo no coração. Depois vira insatisfação. Depois vira atitude errada. Depois vira consequência. Hoje muitas pessoas se iludem nas redes sociais. Acreditam em fotos filtradas, em frases bonitas, em promessas vazias. As pessoas postam o que querem que os outros vejam. Falam o que as pessoas querem ouvir. Mas nem tudo é verdade. E por causa dessa ilusão, muitos perdem a família. Começam a desejar a vida de outra pessoa, a aparência de outra pessoa, o relacionamento de outra pessoa. Traem a própria história por uma fantasia. A palavra ensina em 1 Timóteo que o amor ao dinheiro é raiz de muitos males. Não é o dinheiro que é o problema, mas o coração colocado nele. Quando alguém começa a viver só para aparecer, para mostrar que tem, para provar algo para os outros, acaba se perdendo de si mesmo. Quantas pessoas já perderam a dignidade tentando viver uma vida que não era delas? Quantas já ficaram mal faladas por causa de exposições desnecessárias? Quantas tiveram dificuldade para arrumar trabalho porque tudo ficou público? Hoje qualquer erro vira manchete. Qualquer exposição vira julgamento. A internet não esquece. O que é postado em segundos pode marcar uma reputação por anos. Provérbios também ensina que a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Nome limpo, caráter firme, respeito conquistado, isso vale mais do que curtidas e seguidores. Muita gente troca respeito por atenção, troca dignidade por aprovação, troca valores por visualizações, e depois sofre as consequências. Eclesiastes também fala que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar e tempo de colher. Quando alguém planta exposição imprudente, colhe julgamento. Quando planta inveja, colhe tristeza. Quando planta comparação, colhe frustração. Mas quando planta gratidão, colhe paz. Jesus ensinou que onde está o tesouro da pessoa, ali está também o coração. Se o tesouro estiver na aprovação das pessoas, o coração viverá ansioso. Se o tesouro estiver na aparência, o coração viverá inseguro. Mas se o tesouro estiver em Deus, o coração encontra descanso. Muitas pessoas se iludem achando que a vida do outro é perfeita. Mas cada casa tem sua luta. Cada coração tem sua guerra. Cada família enfrenta desafios que ninguém posta. A Bíblia ensina que é melhor ter pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça. É melhor uma casa simples com paz do que uma mansão cheia de brigas. Hoje vemos jovens se expondo para ganhar seguidores. Adultos se comparando com padrões irreais. Casamentos sendo destruídos porque alguém acreditou que a vida do outro era melhor. Pessoas se endividando para manter uma aparência. Tudo isso é ilusão. A palavra alerta que há caminhos que parecem certos aos olhos humanos, mas no final conduzem à destruição. Nem tudo que parece sucesso é bênção.
Nem tudo que parece felicidade é verdadeira alegria. Quando alguém vive de aparência, vive preso à opinião alheia. E quem vive preso à opinião dos outros nunca é livre. Deus nos chama para viver com sabedoria. Provérbios diz que o sábio guarda o conhecimento, mas o tolo se expõe e sofre as consequências. Nem tudo precisa ser mostrado. Nem tudo precisa ser compartilhado. Nem tudo precisa ser provado. A verdadeira segurança não está no que o outro tem. Está em saber quem você é diante de Deus. Quando a pessoa entende isso, para de competir. Para de se comparar. Para de correr atrás do vento. Ela começa a valorizar a própria família. Começa a cuidar da própria reputação. Começa a proteger o próprio nome. Porque nome sujo pode fechar portas. Comentários negativos podem marcar uma trajetória. Exposição errada pode afastar oportunidades de trabalho. Empresas pesquisam redes sociais. Pessoas julgam comportamentos. O mundo observa. E muitas vezes a pessoa percebe tarde demais que trocou algo eterno por algo passageiro. A Bíblia ensina que a vida do ser humano não consiste na abundância do que possui. Ou seja, não é o quanto você mostra, nem o quanto você tem, mas quem você é. Ilusão é viver querendo o palco do outro e desprezando o propósito que Deus deu para você. Ilusão é achar que felicidade é foto bonita. Ilusão é acreditar que aplauso substitui caráter. Mas a verdade é que caráter é construído no secreto. Família é fortalecida no dia a dia. Respeito é conquistado com atitudes constantes. Deus não compara você com ninguém. Ele olha o coração. E quando o coração aprende a ser grato, aprende a viver leve. A Bíblia também ensina a se contentar com o que se tem. Contentamento não é acomodação, é paz. É saber que você pode crescer, melhorar, conquistar, mas sem inveja, sem comparação, sem desespero. Quem vive de ilusão vive cansado. Quem vive de aparência vive ansioso. Quem vive buscando aprovação vive frustrado. Mas quem vive na verdade vive em paz. Hoje, antes de desejar o que o outro tem, pergunte: vale a pena perder minha família por isso? Vale a pena manchar meu nome por isso? Vale a pena sacrificar meu caráter por curtidas? Porque no final, as fotos passam. As tendências mudam. A internet esquece alguém e escolhe outro. Mas as consequências ficam. Eclesiastes mostra que tudo é passageiro. Mas a sabedoria permanece. Provérbios mostra que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E Jesus ensinou que o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. A verdadeira riqueza é paz na consciência. É dormir tranquilo. É ter um nome respeitado. É olhar para a própria família e saber que valeu a pena escolher o que é certo. A ilusão seduz, mas a verdade liberta. Que cada pessoa aprenda a viver com discernimento. A usar as redes com sabedoria. A proteger a própria dignidade. A valorizar o que tem. A não se deixar levar por aparência. Porque nem tudo que brilha é ouro. E a verdadeira felicidade não está no que o outro tem. Está em viver com Deus, com caráter e com gratidão. Família, agora vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos livre desse mal da ilusão, da comparação, da inveja silenciosa que entra no coração sem que a gente perceba. Vamos entregar nossa mente, nossos olhos e nosso coração nas mãos do Senhor. Pai amado, Deus eterno e poderoso, nós nos colocamos na Tua presença neste momento com humildade. O Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor sabe das lutas que ninguém vê, das comparações que fazemos em silêncio, das vezes que olhamos para a vida de alguém e sentimos que a nossa não é suficiente. Senhor, a Tua palavra nos ensina em Eclesiastes que correr atrás de coisas vazias é como correr atrás do vento. E muitas vezes é isso que temos feito. Temos corrido atrás de aparência, de aprovação, de status, de reconhecimento. Temos olhado para as redes sociais e nos iludido com fotos, com sorrisos, com vidas que parecem perfeitas. Pai, nos perdoa. Nos perdoa quando desejamos o que não é nosso. Nos perdoa quando desprezamos o que o Senhor já nos deu. Nos perdoa quando deixamos a inveja crescer dentro de nós. A Tua palavra em Êxodo nos ensina a não cobiçar aquilo que pertence ao próximo. Mas, Senhor, vivemos em um tempo onde somos bombardeados todos os dias por imagens, comparações e desejos. Guarda o nosso coração. Livra-nos da cobiça que destrói famílias. Livra-nos da comparação que traz tristeza.
Senhor, em Provérbios está escrito que o coração invejoso corrói como doença. Não queremos viver doentes na alma. Queremos viver em paz. Tira de nós toda raiz de inveja, toda raiz de competição, toda necessidade de provar algo para alguém. Pai, quantas pessoas já perderam a família por causa de ilusão? Quantas trocaram um casamento por fantasia? Quantas mancharam o próprio nome por alguns minutos de atenção? Quantas ficaram mal faladas, julgadas, marcadas por exposições desnecessárias? Guarda-nos, Senhor. Guarda nossas palavras. Guarda nossas atitudes. Guarda nossas redes sociais. Guarda nossa imagem. Que nunca troquemos nossa dignidade por curtidas. Que nunca troquemos nosso caráter por aplausos. Que nunca sacrifiquemos nossa família por aparência. A tua palavra diz em Provérbios que um bom nome vale mais do que grandes riquezas. Senhor, queremos preservar nosso nome. Queremos preservar nossa reputação. Queremos ser conhecidos pelo caráter, pela honestidade, pelo respeito. Livra-nos, Pai, da necessidade de aparecer. Livra-nos da ansiedade de mostrar. Livra-nos do desejo de competir. Jesus ensinou que onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Que o nosso tesouro esteja em Ti, e não na opinião das pessoas. Que o nosso valor não esteja nos seguidores, mas na identidade que temos como filhos Teus. Pai, muitos aqui já se machucaram por causa da comparação. Já se sentiram inferiores. Já acharam que não eram bons o suficiente. Cura agora essas feridas. Mostra que cada pessoa tem um propósito único. Que ninguém precisa viver a vida do outro para ser feliz. Ensina-nos o contentamento. A tua palavra ensina a viver contente em toda situação. Coloca em nós um coração grato. Que possamos olhar para nossa casa e agradecer. Olhar para nossa família e valorizar. Olhar para o nosso trabalho e reconhecer que é bênção. Senhor, livra-nos das ilusões da internet. Nem tudo que parece felicidade é verdade. Nem tudo que brilha é ouro. Dá-nos discernimento para não acreditar em tudo que vemos. Dá-nos sabedoria para usar as redes com responsabilidade. Guarda os jovens, Pai. Guarda os adolescentes que estão crescendo em meio a tanta pressão. Que eles não se exponham para buscar validação. Que não vendam a própria imagem por aceitação. Protege a identidade deles. Guarda os casamentos. Que nenhum marido ou esposa se iluda com aparências externas. Que ninguém destrua anos de história por causa de uma fantasia momentânea. Guarda nossa vida profissional. Que nada do que fizermos venha fechar portas no futuro. Que tenhamos prudência. Que pensemos antes de agir. Que lembremos que tudo tem consequência. A tua palavra diz que há caminhos que parecem certos, mas no final levam à destruição. Espírito Santo, nos alerta quando estivermos entrando por um caminho errado. Fala conosco antes que seja tarde. Não queremos viver de aparência. Queremos viver de verdade. Queremos paz na consciência. Queremos dormir tranquilos. Queremos ter uma família estruturada. Queremos ser exemplo, não escândalo. Senhor, tira do nosso coração toda necessidade de comparação. Cada pessoa aqui tem sua própria caminhada, sua própria história, sua própria batalha. Ensina-nos a respeitar nosso processo. Que possamos lembrar que o Senhor olha o coração, não a aparência. Que possamos viver para agradar a Ti, não as pessoas. Pai, restaura quem já caiu nessa ilusão. Restaura quem já perdeu algo por causa da comparação. Restaura reputações feridas. Restaura famílias abaladas. Ainda há esperança para quem se arrepende e decide mudar. Coloca freio na nossa língua. Coloca freio nas nossas mãos antes de postar algo que pode nos prejudicar. Dá-nos maturidade. Que a nossa vida seja baseada na verdade, não na fantasia. Que o nosso valor venha do Senhor. Que a nossa segurança venha do Senhor. Que a nossa alegria venha do Senhor. Ensina-nos que felicidade não é foto bonita, é consciência limpa. Não é aplauso, é caráter. Não é aparência, é essência. Pai, livra-nos desse mal da ilusão. Livra-nos da inveja silenciosa. Livra-nos da cobiça destruidora. Livra-nos da comparação constante. Coloca em nós um coração sábio, como ensina Provérbios. Um coração que teme ao Senhor e escolhe o caminho certo. Que possamos sair daqui decididos a valorizar o que temos. Decididos a proteger nossa família. Decididos a guardar nossa dignidade. Decididos a viver com gratidão. Que a nossa casa seja lugar de paz.
Que nosso nome seja lembrado com respeito. Que nossa vida glorifique o teu nome. E se algum dia formos tentados a desejar o que é do outro, lembra-nos que cada bênção tem seu tempo. Que cada promessa tem seu processo. Que não precisamos correr atrás do vento. Pai, recebemos agora a tua paz. Recebemos discernimento. Recebemos equilíbrio emocional. Recebemos maturidade espiritual. Família, que essa oração não fique só nas palavras. Que ela entre no nosso coração e transforme nossas atitudes. Senhor, termina essa oração selando nossa mente e nosso coração. Que saíamos daqui livres da ilusão e firmes na verdade. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que Deus abençoe sua família, que Ele guarde sua mente de toda ilusão e que você aprenda a valorizar o que realmente importa. Escolha a verdade, escolha o caráter, escolha viver com Deus. Porque no final, é isso que permanece.